Responda uma pergunta. Você sabe qual foi a última nação do planeta a abolir a escravidão? Se falou Brasil, você se enganou. O Brasil pode ter sido o último país das Américas ou do mundo ocidental, pois o último lugar do mundo onde a escravidão teve fim, pelo menos oficialmente, foi ironicamente um país africano, a Mauritânia, um país do norte da África, culturalmente árabe, e pasmem, apenas em 1981. Veja a seguir um relato de uma ex-escrava mauritana. A escrava Fátima nem imagina o que é liberdade. Perguntem a Fátima, Moina Mamadou, quantos anos ela tem. A mulher mauritana baixará timidamente os olhos. Ela não sabe quando nasceu. Perguntem a ela quantos camelos e ovelhas apacentava ou quantas bolsas de água carregava por dia. Seu rosto ficará parado e insensível como uma pedra. Ela não sabe contar. Perguntem se ela e outras meninas que com ela cresceram na afastada região de Bratna foram alguma vez estupradas. Fátima ficará toda embaraçada e suas feições se tornarão duras. Finalmente responde, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Naturalmente, eles costumavam vir à noite para fazer a gente reproduzir. É isso que vocês chamam de estupro? Fátima está acocorada à porta de seu minúsculo barraco e responde, obedientemente, as poucas perguntas que para ela fazem algum sentido, mas não percebe o contexto, nunca leu um jornal, diz que ouviu falar nos Estados Unidos, mas não sabe o que é, nem aonde fica. Durante as horas da entrevista, ela parece refugiar-se numa coisa que conhece, a água trazida por um visitante, que ela esquenta no fogareiro de querosene emprestado por um vizinho, e derrama sobre folhas de hortelã, adicionando, em seguida, cuidadosamente, uma medida de açúcar em um saquinho plástico que também lhe deram. Servir chá é uma coisa que ela sabe fazer. Outras são carregar água, bater o sorgo, cuidar de camelos. Nessa parte da África, servir chá é coisa de escravo, e Fátima foi outrora escrava. A jovem silenciosa não usa muito a palavra escrava, e quando o faz é com indiferença, no mesmo tom que usa para dizer que tem 2 irmãos, ou que nunca conheceu o pai. Ela sabe que era Abda, uma escrava, como sabe que sua mãe foi herdada por Said Barhamed ou Randi, quando o antigo senhor dela morreu. Mas essa condição não é mais notável para ela do que o rico bronzeado da sua pele ou as suaves curvas dos seus seios. Na região de Bratna, uma província escassamente povoada da Mauritânia Central, ser negro quase sempre significa ser Abda, mas esse fato parece quase não chamar a atenção dos estrangeiros brancos. A mãe de Fátima era Abda, assim como sua avó. Ninguém da família se lembra de ter algum dia vivido sem servir aos árabes, que dominam o país. Deus criou-me para ser escrava, assim como criou um camelo para ser camelo. Fátima, criada para obedecer, carregar água, cuidar de animais, cozinhar, varrer e reproduzir, não manifesta nenhuma vontade de resistir, ir contra a história ou contra a dura paisagem. Na República Islâmica da Mauritânia, a escravidão, decididamente, não é moderna. O governo garante de ter abolido a escravidão humana. Se isso aconteceu, a Mauritânia foi a última nação do planeta a tomar tal decisão. No entanto, nas intermináveis extensões desérticas açoitadas pelos ventos, entre o Senegal e o Marrocos, cerca de 90 mil escravos trabalham duramente, como inúmeras gerações vêm fazendo há mais de 500 anos, a serviço de seus senhores, pastoreando seus rebanhos, sangrando suas acácias para fazer a goma arábica, colhendo tâmaras e reproduzindo a nova geração de propriedades humanas. Enquanto despontam em outras regiões casos ocasionais de escravidão, vendas de criança no Benin, escravidão forçada de não-muçulmanos no Sudão, somente na Mauritânia a escravidão generalizada, institucionalizada, persistiu até os fins do século XX. Aqui os escravos, descendentes de gerações de propriedades humanas, não recebem nenhum salário, nem nenhum tipo de educação, não podem se casar sem autorização, nem planejar o futuro dos filhos. Esse texto foi extraído e adaptado de um artigo de Elinor Burkett, publicado no Estado de São Paulo, em 22 de novembro de 1997. Porém, a escravidão está tão enraizada nesse país africano que resistiu a 3 tentativas de aboli-la completamente. A primeira em 1905, com o governo colonial, a segunda em 1981, através de um decreto presidencial,
que, no entanto, não criou nenhuma lei para tornar crime o trabalho escravo. E em 2007, sob pressão internacional, as autoridades da nação africana reforçaram a condenação à escravidão, criando uma lei para processar proprietários de escravos. Apesar disso, em 2018, o Índice Global de Escravidão estimou o número de pessoas que vivem em regime escravo no país em 90 mil, ou 2,1% da população, o que é uma redução em relação aos 140 mil escravos registrados pela mesma organização em 2013, enquanto em 2017 a BBC declarou uma cifra de 600 mil pessoas vivendo em servidão no país. As autoridades mauritanas negam que ainda haja escravidão no país, acusam o Ocidente de difamar a nação islâmica. Ativistas anti-escravismo são vítimas de perseguição e prisão. E mais recentemente, a Líbia, outro país do norte da África, também vem a registrar a escravidão de negros. São negros subsaarianos que se dirigem ao norte da África com destino à Europa. Imagens no YouTube chocam ao mostrar negros a serem vendidos. Imagens essas que nos fazem lembrar de séculos passados.